Enquanto os Chapéus de Palhas estavam a um dia da Ilha dos Tritões, Sanji e Zoro estavam treinando com o Luffy, enquanto os outros assistiam ao treino. Sanji avançou no Luffy com alguns chutes rápidos, mas Luffy conseguiu desviar facilmente dos chutes do Sanji. Zoro atacou logo em seguida do Sanji com Sanjuroku Poujo. Ele girou sua espada criando uma onda de ar cortante que foi em linha reta na direção do Luffy. O Luffy deu alguns pulos para trás e cobriu os seus braços com haki de armamento e fez um X com os braços, ser defendendo do ataque de Zoro. Logo em seguida Luffy ficou em posição de como fosse dar um soco. Zoro e Sanji avançaram no Luffy achando que ele iria usar o Gomu Gomu no pistola. Luffy deu um sorriso e seu punho ficou coberto por fogo que assustou todos por eles pensarem que o Luffy não tinha tanto domínio com a Mera no Mi. E quem? Luffy lança um punho feito de fogo que pega o Zoro. É o Sanji, mas antes os dois usaram o haki do armamento no corpo interior para se protegerem antes que o golpe tocasse nos dois. Um pouco do poder do golpe foi na direção dos outros, mas antes que o golpe chegasse neles o ataque se desfazia no momento que ele chegasse perto dos outros. Sanji e Zoro ficaram um pouco machucados com o golpe do Luffy. Parece que ele ficou realmente muito mais forte do que há 2 anos atrás. Zoro se levantou com um pouco de dificuldade por causa do golpe do Luffy. Sanji avançou rapidamente no Luffy com uma voadora. Luffy esticou o braço na direção do Sanji e pega o pé do Sanji começou a girar e depois Luffy jogou o Sanji no Zoro, que desviou e avançou como uma espada e usou o Daishinkan. Zoro fez um corte vertical no Luffy que foi cortado ao meio, assustador a todos, mas antes de qualquer um conseguisse fazer qualquer coisa Luffy apareceu na frente do Zoro. Ele usou o Moeru Yona Bakuatsu. Ele chutou o Zoro que quando acertou fez uma explosão no Zoro, o jogador longe. Zoro gira seu corpo na vertical e serpário fincado a espada no chão. Ele pegou uma segunda espada e avançou no Luffy começou a desferir inúmeros ataques com ambas as espadas em alta velocidade. Luffy ficou com os olhos vermelhos brilhantes e logo depois Luffy começou a bloquear e repelir os golpes do Zoro. Durante a troca de golpes Zoro percebeu que o Luffy estava de alguns jeitos anulando e afastando os golpes dele. Ele também percebeu que o Luffy estava usando o haki de observação de um jeito que fazia o Luffy estava antecipando 3 segundos os golpes dele. Nami percebeu que alguns dos movimentos do Luffy pareciam o do Zoro. O Luffy consegue replicar os movimentos de seu oponente depois de alguns segundos de observar seu oponente. Todos se assustaram quando a Yami apareceu ao lado deles. Do nada eles também ficaram confusos com a fala dela. O que você quer dizer, Yami? Nami olhou para a Yami que estava sentada no cerca do segundo andar. Durante o seu treino Luffy usou sempre se esforçou ao máximo, sempre optado por treinado quando ele estava com seus corpo totalmente desgastado e machucado, já que ele conseguia evoluir rapidamente nesse estado. Todos ficaram assustados e impressionados com isso. Luffy e Zoro ainda estavam em uma troca de golpes. Zoro percebeu que o Luffy estava usando seu haki de armamento estranhamente. Zoro se afastou do Luffy que rapidamente avançou no Zoro. Não deixando ele ganhar distância, Luffy começou a atacar o Zoro com vários socos. E Zoro se defendeu usando vários ataques para bloquear os golpes do Luffy. Enquanto os outros vinham o treino deles, Nami percebeu que tinha algo errado com os golpes do Luffy. Parece que você percebeu, Namizinha. Yami deu um sorriso ao ver a evolução do Luffy em apenas 2 anos. O que é aquilo? Nami olhou para Yami que apontou para o Luffy. Namizinha, foque seu olhar no Luffy. Nami achou estranho, mas ela fez o que a Mia disse. Conforme a Nami se concentrava, ela começou a ver os movimentos de Zoro e Luffy mais lento. Ela também conseguia ver os movimentos dos dois mais perto e com isso a Nami viu que os braços do Luffy ficavam pretos. E assim que os golpes do Luffy e do Zoro colidiam milésimos de segundos antes da colisão, toda o preto do braço do Luffy ia para a espada do Zoro ser concentrado na parte da colisão. E logo em seguida Luffy empurrava o golpe do Zoro para longe. Como ele está fazendo isso? Nami ficou confusa com o feito de Luffy, ela também ficou confusa com o que ela fez, e Yami deu um sorriso antes de voltar a ficar séria e olhar para Nami, que se assustou um pouco com o olhar sério e um pouco família da Yami.
Durante seu treino, Luffy depois de um ano Luffy deixou de usar os seus poderes de Akuma no Mi. Isso assustou a todos e Ami continua a explicação. Como ele ficou treinado nesses 2 anos. Chopper ficou um pouco chocado enquanto olhava pela frestes da cerca, e Ami pulou da cerca e ficou de pé no chão, e Ami ficou com os braços cruzados enquanto não tirava o olhar de Luffy. Durante seu treino, Luffy deixou seus poderes de lado para treinar outras coisas como seus hakes e também para aprender outros estilos de lutas e criar outros estilos que se adaptasse. Yami explicou enquanto via que o Luffy estava começando a avançar mais no Zoro. Por que ele fez isso? Rob olhou para Yami enquanto se aproximava mais dela. Luffy, após a Guerra dos Melhores, percebeu que ele era um peixe pequeno em um mar de reis dos mares, então ele decidiu em não usar seus poderes para conseguir melhores resultados em seus treinos. Ela também percebeu que ele era muito confiante e impulsivo, então durante seu treino, ele focou em treinar seu corpo e sua mente sem perder totalmente sua personalidade. Yami virou sua cabeça e ficou olhando para a Robin. Após um momento de silêncio das duas, ambas voltaram suas atenções para a luta. Luffy começou a bloquear os golpes do Zoro 12 milésimos de segundos antes dos golpes dele, fazendo o Zoro começar a abrir algumas aberturas. Mais rapidamente ele consertava essas aberturas, mas conforme a troca de golpes continuava, Luffy conseguia abrir muito mais aberturas e o Zoro começou a demorar mais para consertar todas as aberturas, até que em uma dessas aberturas, Luffy pegou o braço do Zoro e em uma fração de segundos Luffy acertou o meio do peito do Zoro com 2 dedos, e logo em seguida ele acertou um soco de 1 polegada no mesmo lugar que havia acertado antes, fazendo o Zoro ir para trás e desmaiando. Logo em seguida Sanji apareceu atrás do Luffy e tentou acertar um chute no Luffy, que se defendeu, mas ele foi empurrado um pouco para trás com a força do golpe. Sanji avançou no Luffy com vários chutes rápidos. Luffy ficou na defensiva, usando os seus braços para bloquear os chutes do Sanji, que o fazia ir. O Sanji acertava até que o Luffy ficou contra uma das cercas do lado do navio. Incrível, o Sanji tá conseguindo pressionar o Luffy. Chopper ficou impressionado, todos os outros ficaram impressionados com isso também, mas a Nami e a Ami perceberam que o Luffy estava planejando algo de algum jeito. A Nami estava vendo que o Luffy estava deixando os braços pretos no exato ponto em que o Sanji acertava seus chutes e que ele estava acompanhando os movimentos do Sanji. Parece que você percebeu, Namizinha. E Ami olhou para Nami, que estava completamente focada na luta. Ainda não tenho certeza, mas agora eu estou mais confiante sobre você. Yami pensou enquanto olhava para Nami, e logo depois ela voltou sua atenção para a luta do Sanji e Luffy. Sanji continua atacando Luffy, sem dar tempo do Luffy pôde fazer nada, mas até que o Luffy focou sua visão no Sanji, emitindo uma aura que deixa o Sanji alguns milésimos de segundos parado. Luffy conseguiu pegar a perna do Sanji, Luffy começou a girar e depois ele jogou para cima até a bolha de proteção, que deixou todos desesperados, pensando que a bolha iria estourar, mas antes disso Sanji caiu de volta para o chão, sendo impulsionado pela bolha, e quando ele estava perto do Luffy, Luffy pulou e fez um giro em meia-lua, e logo em seguida ele deu um chute arremessado Sanji no mesmo lugar que o Zoro estava. Depois disso Luffy voltou para o chão e foi até os dois, que estavam inconscientes. Chopper. Luffy pegou o Sanji e o Zoro e os jogos ao lado do Chopper. O assustado um pouco, eu deixado um pouco irritado pelo Luffy está jogado 2 pessoas feridas. Depois disso Nami deu uma voadora no Luffy por ele quase estourar a bolha e mata eles. O chute dela jogou Luffy para o mastro central do navio desmaiado quando ele bateu de cabeça no mastro. Depois de algumas horas Luffy, Sanji e Zoro acordaram do desmaio. Eles estavam junto dos outros chapéus de palhas no centro do navio. Nossa, essa eu vou admitir que levei uma surra. Sanji se levantou enquanto se alongando e sentia um pouco de dor por causa dos golpes do Luffy. Ele estava alongado o pescoço. Zoro se levantou e começou a levantar do peso, enquanto parecia um pouco frustrado. Todos os outros pensaram que ele desvia esta com um pouquinho de dificuldade de aceitar a derrota pelo Luffy. Após isso Sanji fez o janta e levou para os outros.
Luffy que ataca foi aquele que você usou no Zoro. Nami se sentou ao lado do Luffy que estava comendo. Ele ficou um pouco confuso com a pergunta da Nami. Luffy, qual deles exatamente? Nami, aquele chute que você deu no Zoro. Luffy, Ata foi o Moeru e Ona Bakatsu, e um chute que combina o poder da Bomobomo no Mi com o Haki das Amazonas. Nesse ataque eu uso o Haki das Amazonas para concentrar o ar no meu pé. E quando eu acerto o meu oponente, eu consigo criando uma implosão interna causando danos internos ao mesmo tempo que criou uma explosão concentrada que causa danos externos e manda o meu oponente para longe. Se o Zoro não fosse um tanque em resistência, ele teria uma chance de 65,7% de ter morrido com o golpe, mas eu também diminui a força da explosão para ter uma chance de 80,9% de chance do Zoro não morrer de não ter quase nenhum dano severo. Todos ficaram assustados e espantados com a explicação do Luffy. Zoro ficou tão chocado que até deixou o peso cair no chão. Nami, eu não sei se fico muito assustada com esse seu golpe ou muito impressionada com a sua criatividade e inteligência para criar esse golpe. Luffy, talvez os dois. Nami, bem deixado isso de lado, o que foi aquilo que você fez em sua troca de golpes com Zoro? Rob, como assim Nami? Nami, ué, vocês não viram? Todos menos Luffy. Não, nós não vimos nada. Nami, enquanto o Luffy ao Zoro estava trocando golpes, os braços do Luffy ficavam pretos e alguns milésimos de segundos antes dos golpes colidirem, o preto do braço do Luffy ia para a espada do Zoro e logo em seguida o Luffy empurrava o ataque um pouco para o lado. Luffy, e aquilo foi o Division of Matter and Sword, ou como era o nome original, e a divisão da matéria e a espada. Essa técnica e uma original minha também. Com essa técnica eu uso o meu haki de armamento emitido para o golpe do meu oponente, que pode ser um soco, chute ou uma espada. O meu haki fazer anula totalmente a força e potência do golpe e também a força do usuário do golpe, me permitindo repelir os ataques mais facilmente. Eu ainda não domino essa técnica muito bem, mesmo sendo criador da técnica. Eu ainda não consigo usar essa técnica em ataques de Akumas no Mis. Enquanto falava, Luffy percebeu que os outros estavam chocados e de queixo caindo. Luffy passou a mão na frente da Nami e dos outros e nenhum respondeu. Luffy deu de ombros e voltou para o quarto dele. Quando ele entrou, o Dendemushi dele começou a tocar. Ele foi até sua mesa e se sentou na cadeira e atendeu o Dendemushi. Luffy, alô, quem é? Scar, capitão, sou eu. Luffy, Scar, aí conseguiu achar a base dos revolucionários? Scar, sim, também já conversei com o líder dos revolucionários. Luffy, sério, é o que ele disse? Scar, ele aceita o acordo, e já recomendou um membro para o bando. Luffy, isso é ótimo, e quem meu pai recomendo? Scar, bem, ele pediu para não conta por agora. Luffy, está bem, vamos nos encontrar na Ilha dos Tritões. Scar, capitão. Luffy, já disse para me chama pelo meu nome. Scar, claro. Luffy, bem, a pessoa pediu para encontrar com ele em Dressrosa. Luffy, claro, está bom para mim. Scar, certo, eu encontro com o VCS na Ilha dos Tritões. Luffy, antes disso, Scar, quero que você faça outra coisa para mim. Após Luffy termina de conversa com Scar, Luffy ser espreguiço e depois ele ser levantou e foi até o meio do quarto e começou a fazer flexão alguns minutos depois. Você devia dar um tempo nos treinos, Luffy. E a Mia apareceu sentada na cama do Luffy olhando para ele. Luffy ficou de ponta cabeça e começou a fazer flexão de ponta cabeça. Luffy, bem, eu só estou me exercitado depois de come. Yami, você sempre fala isso, o Rayleigh já falou, Sir. Você se esforça só vai piorar sua condição, então até que ela volte com aquela fruta você não deve se esforçar muito. Luffy, certo, eu vou dar um descanso no treino por enquanto. Ele se impulsionou com os braços indo um pouco para cima e caindo em pé, e a Mia sendo para o chamado para ser senta ao lado dela. Ele foi até ela e se sentou ao lado dela na cama. Luffy, você parece estar mais feliz do que o normal. Yami,
Bem, eu estou assim porque talvez eu possa cobrir uma promessa que fiz a 2 irmãos. Luffy, bem poderia me dizer essa promessa? E a mim? Bem, já que estamos juntos nessa, então claro, mas primeiro eu vou ter conta uma história. Em outro lugar, Scar estava em uma ilha com uma pequena cidade com 1.500 habitantes com uma floresta que ficava perto da cidade com algumas montanhas. Scar estava em um pico que ficava a uma boa distância de uma base da marinha. Então e aqui que esta Scar estava usando seu haki da observação para ver a base melhor e mais perto do que ela estava realmente. 4 no lado oeste, 3 no lado sul e 7 no pontão principal e 10 fazendo a vigilância aos arredores. Essa vai ser fácil porque eu sempre recebo essas missões. Scar abaixa a cabeça um pouco chateado, mas logo em seguida ele se recupera e pula do monte e entrado na floresta ele avança pelos ganhos das árvores até chegar a alguns metros da base da marinha. Ele ficou esperando ser escondendo pela sombra das árvores até que um dos marinheiros passou por perto do Scar que o emboscou. O nocauteou e depois ele o arrastou o escondeu. Ele pegou as roupas do marinheiro e usa o seu poder para assumir a aparência do marinheiro. Com isso Scar ficou na posição do marinheiro e quando deu a troca dos marinheiros, Scar se infiltrou dentro da base e após alguns minutos ele encontrou uma sala com uma tranca muito reforçada. Então e aqui? Scar caminhou até o banheiro e lá ele usa seu poder para criar um clone dele e depois ele entrou na ventilação da base enquanto o clone dele causa uma distração tanto tempo suficiente para Scar conseguir quebra a tranca da sala. Quando ele entrou na sala ele refez a tranca, dentro da sala havia um bastão e um tipo de coroa e outros objetos. Ele pegou todos os objetos e colocou em uma bolsa que ele estava usando. Bem, com isso eu termino minha missão, mas o capitão não disse que eu não poderia ter uma dor de cabeça para a marinha. Scar tirou 2 explosivos da bolsa e os colocou nas paredes e logo depois ele saiu da sala e depois ele começou a correr pelos corredores da base. Vários marinheiros o viravam e tentaram o parar, mas ele rapidamente conseguiu desviar e pula por eles. Scar enquanto corria, ele passou por uma sala que chamou a atenção dele. Ele freou e girou e voltou para a sala e fechou a porta. Quando os marinheiros chegaram na sala, eles tentaram abrir a porta, mas ela estava trancada. Dentro da sala Scar estava vendo alguns papéis. Isso vai ser útil. Ele pegou todos os papéis e alguns livros e os colocou na bolsa e quando os marinheiros estavam conseguindo a porta, Scar correu e pulou pela janela caído do lado de fora, rolando no chão. Vários marinheiros apareceram e foram na direção do Scar que começou a correr. Quando ele estava a uma boa distância ele estalou os dedos e os explosivos detonaram destruindo a base. Enquanto ele corria uma estaca saiu de debaixo dos pés dele. Scar conseguiu desviar dando um pulo. E bem eu não devia ter me revelado tão despreocupadamente. Scar virou para trás enquanto o capitão da base, um homem de 40 anos com cabelo ruivo penteado para trás com costeletas bem cuidada, um cavanhaque. Ele tinha 2,50 metros de altura. Ele usava as roupas comuns do marinha. Ele estava saído da sombra da árvores e caminhava até o Scar. Ambos ficaram um na frente do outro. Você apenas em algumas horas, você conseguiu causar um belo problema. Isso é impressionante. Ele falou sarcasticamente enquanto olhava para o Scar de cima por causar diferença de altura. Mesmo nessa situação Scar estava com um sorriso na cara. Capitão de base, mesmo nessa situação você está sorrindo. Scar, bem isso é algo que aprendi com meu capitão. Capitão. Região autônoma, região autônoma, região autônoma. Meu, isso é interessante. Me diga seu nome, jovem pirata. Scar. Bem, eu me chamo Scar Silva e você é experiente capitão de base. Capitão de base. Isaac Geruki. Scar. Bem, agora que nos apresentamos. Scar em um segundo golpeou Isaac com um chute em linha reta de baixo para cima, mas Isaac recuou um pouco para trás um momento antes do Scar o acertasse. Um bom golpe, garoto.
Isaac avançou no Scar com um soco que fez uma onda de impacto. Scar conseguiu bloquear o golpe com os braços, mas o ataque o fez voar para longe. Scar deu algumas cambalhotas e caiu de joelhos, mas ele logo se levantou e avançou na direção do Isaac. Quando estava perto, Scar deu um chute na altura da cabeça de Isaac, que pegou a perna de Scar e deu um soco em sua barriga. O jogador para longe na direção de algumas árvores que foram destruídas quando Scar bateu nelas.